Ei, tudo bem? De novo estamos aqui com a sequência dos nossos programas em nosso canal Saúde Integral Psi Adalberto Godoy. No nosso programa Luz e Sombra, hoje vamos para o 10º vídeo, que se chama A Sombra Coletiva. Os seres humanos, de maneira geral, como toda a vida, não apenas os seres humanos, são compostos de muitas conexões. Existe um livro muito interessante que se chama A Teia da Vida, de Fritjof Capra. Ele faz um estudo fantástico sobre isso, das conexões que existem entre os seres, a natureza, os elementos da natureza, o universo. Nós vivemos uma vida de pura conexão e relação com tudo na natureza. Para nós termos uma ideia, existiam algumas culturas que diziam que os homens eram filhos do sol, ou alguns que colocavam como os homens são filhos da terra. E tudo isso está ligado a esse mesmo assunto de conexão. Quando a nebulosa solar, através dos seus movimentos, foi ajuntando poeira, gás, para dar origem à estrela, que nós chamamos de Sol, partes dessa mesma poeira cósmica foram formando os planetas, os satélites, enfim, todos os corpos siderais. Se nós pararmos para pensar, de alguma forma, a mesma matéria com que o Sol foi construído, foi feito, existe essa mesma matéria na Terra. A matéria que tem na Terra faz parte da matéria que tem em nossos corpos. Daí nós entendemos que a conexão é infinita, Tudo é infinitamente conectado. Nessa experiência nos vem um assunto muito interessante. Jung define o self. O self, então, é uma das colocações de Jung sobre a formação da psique humana. Ele define o self como a identidade do ser, como sua essência, E ele diz que, na visão dele, o que é muito acertado, esse self é compartilhado também com outros seres humanos, formando uma experiência coletiva. Então, estamos falando de conexão. Segundo Jung, nós estamos todos conectados, inclusive pelo self, ou seja, a nossa essência está conectada ao todo. Tem até uma frase muito interessante, bonita, poética e verdadeira, que diz assim: o voo da libélula influencia no brilho das estrelas. E é bem isso. A conexão é total. Os seres humanos são as únicas criaturas, nessa criação da parte que nós conhecemos, que são capazes de construir um self, ou estão relacionados à experiência do self, expressar o self. O ser humano é o único, na nossa expressão de natureza e de vida, é o único ser que consegue expressar a sua essência, Porque ele é autoconsciente, E cada dia ele está se essencializando mais. Portanto, nós precisamos, de qualquer maneira, nós precisaríamos ter um self, ou ser um self, uma essência, porque nós precisamos de uma direção existencial. Segundo alguns pensadores, se nós não tivéssemos a estabilidade de uma essência, nós ficaríamos loucos, porque ia ser uma avalanche de pensamentos, nossa consciência seria totalmente bombardeada por uma série de imagens e coisas formando um fluxo enlouquecedor. Então esse fluxo ainda hoje
persiste no nosso movimento consciencial, porque todos nós ficamos pensando um monte de coisas que não gostaríamos de pensar, e apesar de sermos conectados a tudo, nós ainda em nosso trabalho evolutivo, nós ainda somos fragmentados, né? Existe uma conexão, mas quanto à nossa própria percepção, a nossa própria capacidade de se essencializar, existe uma fragmentação. É tão interessante que sobre um mesmo assunto, o sujeito tem um sentimento sobre determinado ponto. Porém, movido por situações diversas, ele pensa de outra maneira. Ele tem uma visão, aliás, ele tem um sentimento sobre aquele ponto. Aí ele tem um outro pensamento sobre o mesmo ponto. E aí ele também fala de uma outra maneira sobre o mesmo ponto. E para finalizar, ele age também de outra maneira. Isso é enlouquecedor em nós, não é? Nós somos multifacetados, fragmentados. Pensamos uma coisa, falamos outra, e aí depois agimos de outra maneira, e isso obviamente cansa o nosso exercício existencial, não é? Portanto, nós teríamos necessariamente que compreender essa nossa essência, porque se ela não existisse, ninguém ia suportar o fluxo dos nossos pensamentos desordenados. Mas tem uma coisa muito interessante. Se nós somos conectados pelo nosso self, pela nossa essência, nós também somos conectados pela nossa sombra e pelas aspirações, pelos movimentos do inconsciente. Jung foi o primeiro que falou acertadamente sobre o inconsciente coletivo, que todos nós estamos mergulhados nesse inconsciente. Se nós conseguimos, como raça humana, produzir um inconsciente coletivo, notadamente também a nossa sombra é coletiva, ou seja, a minha sombra influencia e é influenciada pela sua, não é? Daí dá para entender o porquê de algumas coisas serem tão catastróficas às vezes, não é? Imaginem a Segunda Guerra Mundial. O que será que foi a Segunda Guerra Mundial quando nós apreciamos o assunto sob essa ótica? Ora, Adolf Hitler, ele trouxe para o campo da expressão e da realidade todas as necessidades da sua sombra, todos os ímpetos da sua sombra. Ele trouxe para fora de si as exigências da sua sombra. E aí, o que aconteceu? Ele se conectou no inconsciente coletivo de um povo, portanto, o povo alemão, ele se conectou com a sombra de todo mundo. Na linguagem espiritualista, ele teria sido o médium de todo mundo, né? Porque ele expressou a sombra de todo mundo. Ele não teria conseguido os resultados que conseguiu sem que as pessoas tivessem aderido à sua sombra, não é? Então ele conseguiu envolver todo um povo e mais outras pessoas de outros povos nessa sombra dele que era fantasmagórica, né? Era plena na própria escuridão. Então vejam como isso é interessante. A nossa sombra influencia a sombra dos outros. Existem situações, por exemplo, que vocês já podem ter assistido, sobre linchamentos. O que é o linchamento? É o mesmo assunto que estamos tratando. O linchamento é quando a pessoa, motivado por sentimentos viciosos, aciona
a força de sua sombra, e o outro, como é coletivo, o que está próximo também se sente acionado em sua sombra, e aí vai num efeito dominó, formando um cardume, né? Literalmente um cardume de inconsciência que se derrama em cima de um ato de violência. Então, o linchamento também é uma expressão, né, catastrófica dessa ação da sombra coletivamente. A internet, por exemplo, ela tem naturalmente a sua faceta, né, de sombra e de luz, não é? Porque ela faz conexões entre as pessoas. Só que essas conexões, elas se dão a partir do próprio inconsciente. Quem procura determinados tipos de assunto ou pessoas, né, ou propostas na internet, ele está ligado, está conectado a uma sombra coletiva que tem a ver com os apetites, né, e as exigências do ego, da sombra que o conduz àquela busca. A internet, ela é hoje uma expressão virtual da sombra e do inconsciente humano. É isso, não é? Então ela expressa os nossos movimentos. Portanto, a sombra coletiva é esse movimento, como eu dei o exemplo do cardume, né? Ninguém entende como é que aqueles peixes, quando aparecem, os peixes no mar, não é aqueles cardume enorme de sardinhas e outras coisas mais, como é que eles fazem aquele bailado, todos eles ritmados, né? Formando literalmente um bailado, porque estão todos dirigidos por uma força comum, né? É uma força comum, ali é isso. Assim também nós possuímos uma sombra coletiva, e essa sombra coletiva, quando é estimulada no sentido negativo, naturalmente causa muitos danos. Então hoje era o que nós trazíamos para o nosso programa, falar da sombra coletiva. Gostaria que nós pudéssemos sempre continuar com esse trabalho em nosso canal, não é? Saúde Integral Psi, Adalberto Godoy. E lembrem-se que o nosso programa Luz e Sombra vai ter muito prazer em receber a sua inscrição. E pedimos também que você, por favor, faça o compartilhamento com outras pessoas que provavelmente gostem ou, mais do que isso, necessitem de alguns esclarecimentos. Gratidão. Namastê.